é a nossa bússola. É a nossa bússola. A maneira de viver. Porque é pela maneira de viver que nós inviabilizamos ou fortalecemos a própria vida. Né? Que nós obstruímos os canais onde a vida acontece, ou nós refinamos, implementamos, investimos em meios propícios de efetuação da vida. Então, o modo de viver é fundamental. Né? E é pelo modo de viver que a gente se torna cúmplice daquilo que nos rebaixa, daquilo que nos separa das próprias forças que nos constituem. E aí você diz assim, mas como é que pode separar das próprias forças que nos constituem? Então a gente deixa de existir? Não, as forças estão aí, estão nos sustentando. Mas a parte mais interessante de nós se desconecta, né, da capacidade justamente de criar as condições de existência. E é como se a gente fosse impossibilitado de criar as condições de existência. A gente se tornasse eternamente dependentes das condições dadas. E essas condições podem ser sociais, econômicas, políticas, históricas, culturais e até cósmicas. Né? E aí a gente diz assim, não consigo fazer nada. É o cosmos, ou é Deus, a vontade de Deus, ou é o Estado, ou a sociedade, ou essa política, ou essa economia, o capitalismo, ou a cultura. Somos filhos de uma cultura, somos filhos do passado, né? Somos herdeiros, né? E aí a gente diz assim, e nada há para fazer. Não. Tem tudo para fazer. Tudo para fazer. E aqui e agora. Mas o que a gente precisa? Num certo sentido, não nos falta nada. É só começar. Precisa ler muito? Você pode ler, desde que isso te sirva para fazer essa desconstrução. Desconstrução do quê? Daquilo que nos separa das nossas próprias forças. Né? Eu chamo isso, vamos nomear isso, são mediações. Aquilo que está entre o ato e a potência, que encobre, né, um ato que poderia ser afirmativo e ativo, e não um ato passivo e negador. Um ato afirmativo e ativo. Por que que ele não se efetua, não efetua plenamente a nossa existência? Seria um meio de diferenciar a nossa potência como realidade virtual, atualizando numa realidade existencial concreta. Por que que esse ato não tem a qualidade da afirmação? Da afirmação do quê? Da afirmação do movimento, da afirmação do tempo, da afirmação do devir, da afirmação de que tudo está em processo de diferenciação. Inclusive, a força que nos faz existir está se diferenciando em cada encontro. Por quê? Porque alguma coisa em nós, né, ligadas ao nosso modo de viver, impede, né, ou se coloca no lugar da potência de acontecer. De que maneira, como é que algo se mete entre a nossa potência e o nosso ato de existir? Entre a potência como uma força de se diferenciar, né, e o acontecimento que acolhe a vida, que dinamiza a vida, que inflama a vida, que amplifica a realidade, que nos envolve e a nossa própria realidade. O que se coloca no meio de nós? São os restos de acontecimento. São os rastros de realidade. Né? Restos e rastros são, na verdade, efeitos. Efeitos que nós experimentamos de uma maneira tal que os desligamos ou não chegamos nem a conectá-los às próprias causas, aquilo que os causa. Nós nos contentamos com esses efeitos. E esses efeitos começam a se colocar no lugar das causas.
numa linguagem assim que eu gosto de falar, que eu inventei ao meu modo, aquilo que acontece, tem algo no que acontece que é vivido, já é um acontecido, já é algo que se passou. E esse algo que se passou, esse algo já vivido, esse algo acontecido, se coloca no lugar da nossa potência de acontecer. Em essência, nós somos uma potência de acontecer. Nós somos uma potência de se efetuar. Né? Como diz Spinoza, um grau de potência, né? Uma potência que se atualiza necessariamente, ela necessariamente se realiza, né? Através do nosso corpo. O corpo é um modo de realização da nossa potência. A nossa mente também é um modo de realização da nossa potência. Mente e corpo realizam a nossa potência. E os nossos afetos, as nossas emoções, as nossas variações também realizam a nossa potência. Então, tudo através do corpo e da mente faz com que aumente ou diminua a nossa capacidade de existir, nos preenchendo de afetos, que ora são passivos, ora são ativos. Então, esse preenchimento ele é necessário. Isso nos coloca diante de uma realidade que desmascara a fraude do livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. A liberdade não é um ato de vontade consciente. Né? Por quê? Porque nesse nível, toda a potência necessariamente se efetua. Então, há uma necessidade e não uma liberdade para se efetuar ou não se efetuar. Né? E se a gente entende que a efetuação, ou esse ato, ele, de alguma maneira, se confunde, por exemplo, no corpo, com o próprio movimento do corpo, e eu diria, eu já fiz esse questionamento a vocês, haveria um corpo que não é necessariamente atravessado por movimento? Eu cheguei a desafiar, inclusive, a pedra, aquilo que se pode imaginar como mais imóvel, um metal, se você chegar muito próximo, você vai perceber os micromovimentos. Se você usar de aparelhos, né, microscópios eletrônicos, você vai ver o quanto de movimento tem. E basta a gente pensar numa escala muito maior de tempo, né, você vai ver que nada dura para sempre, nem o plástico, nem o ferro, nem seja lá o que for. Inclusive, esses elementos todos são fabricados na fornalha das estrelas. Né? Nós somos, como diria Carl Sagan, poeira de estrelas, feitos de poeira de estrelas. E isso tudo é fabricado, isso tudo é um processo, isso tudo está em acontecimento. Não tem um substrato que dure para sempre. Né? Em matéria de efetuação, no campo da efetuação, tudo muda, tudo é de passagem sempre. E nós nos efetuamos necessariamente. Estar vivo é respirar, é receber luz, som, é ser atravessado por todas as matérias sensíveis, os fluxos. Né? Então, a gente se efetua necessariamente. Não há escolha. Assim, agora eu não quero me efetuar. Ou então, assim, eu não quero que o tempo passe. Vou passar botox no tempo. Não dá. Pode passar imaginariamente, né? Pode se iludir, pode investir, mas não tem como. Então, o tempo necessariamente, se você quiser numa linguagem mais impactante, nós somos violentados pelo tempo e pelo movimento a nos efetuar. Então, se a gente se efetua necessariamente, não é uma possibilidade, não é uma liberdade, eu me efetuo ou não. Você pode ou não se efetuar. Se a gente se efetua, necessariamente a gente é preenchido. Porque ao nos efetuarmos, o que se passa com a nossa realidade? Aumenta ou diminui a capacidade de existirmos. A toda potência corresponde uma capacidade de existir. Essa capacidade de existir necessariamente é preenchida, seja aumentada ou diminuída, de modo aumentado ou de modo diminuído. Mas há essa efetuação. Se há essa efetuação,
Para que isso serve? Diz, porra, Luiz, você está falando isso para quê? Afinal, isso é filosofia abstrata, para que isso serve? Isso serve, primeiramente, para a gente reencontrar a inocência. Diz assim, mas como assim a inocência? A inocência aqui, eu faço um contraste com a culpa, com o pecado, com a falta, que é matéria do ressentimento e da má consciência, já que vamos entrar em Nietzsche. E em Spinoza é matéria do ódio e do remorso, né? Que são os venenos que envenenam a vida, né? São aquilo que alimenta o julgamento. E o julgamento talvez a arma mais escrota da humanidade. O julgamento é algo que a gente tem dizer junto com o ator, para acabar de vez com o juízo. Não só com o juízo de Deus, com o juízo humano. Principalmente com o juízo humano, porque o juízo de Deus é uma invenção do juízo humano. E o juízo humano é uma invenção para quem quer se empoderar, para quem é de alguma maneira impotente e precisa, né, criar um controle sobre o real de modo fraudulento. O juízo é um modo fraudulento de controlar o acaso e impor uma ordem que é a ordem de uma impotência, no fundo, que quer encobrir essa impotência com um falso poder. Na verdade, não passa de um poder triste. Então, o juízo diz assim, você poderia não ter feito. Ou você deveria fazer e não fez. Não é assim que a gente julga as pessoas? E julga a si mesmo? Puxa, eu deveria ter feito, porque eu não fiz, agora eu vou me culpar. Uma coisa é você se criticar no teu jeito, no teu mau jeito. No teu bom jeito, né? Elogiar o teu bom jeito. Ou então criticar o bom ou mau jeito do outro. Mas como mau jeito, bom jeito. Mas não como essência. Fulano é mau. Ou eu sou mau. Eu tenho o mal e o pecado dentro de mim. O outro tem o mal e o pecado dentro de si. É uma natureza faltosa. É o que o Nietzsche chama de dívida infinita. O que é uma dívida infinita? É uma dívida de existência. Se você tem uma dívida de existência, jamais você pagará essa dívida. Esse ponto é essencial. A ilusão de dívida infinita, né, é que alimenta todo julgamento, a culpa e a acusação. Em Spinoza, nós temos o quê? A necessidade da efetuação. Poderia ser diferente no jeito de se efetuar, mas não em efetuar-se ou não efetuar-se. Você não tem escolha desse ponto de vista. A escolha está no outro nível. Nós necessariamente nos preenchemos. E desse ponto de vista, temos uma vantagem a mais. Não nos falta nada. Mas se a gente se preenche de paixão triste, por maus encontros, por passividade, a gente vai sofrer, vai se diminuir, vai encolher, vai precisar sobreviver e lutar. Né? Mas essa dor, essa tristeza, essa diminuição não passam de provocação do destino. De provocação no campo da existência, nisso que a gente chama de zona de passagem. No fundo, os maus encontros, eles servem como estímulos, como elementos que nos despertam. Né? Então, esse ponto é fundamental. E Spinoza vai, então, nos ensinar a investir uma maneira ativa de existir. E não há uma maneira ativa de existir, a gente vai ver com Nietzsche também, se não tiver um horizonte afirmativo. Esse horizonte afirmativo, ele faz parte de uma realidade virtual. Ele é necessariamente uma zona de relação. Spinoza chama de plano comum dos encontros. Há necessariamente tudo que está na existência são modificações dessa substância absoluta, seus modos, estão necessariamente em relação com outros modos. Estão necessariamente em mistura. Estão necessariamente se encontrando, né, sendo atravessados e atravessando movimentos, tempos, né, fazendo composições,
sofrendo decomposições, e há uma arte da composição, que, dependendo, né, das nossas conquistas, da nossa maneira de viver, a gente vai amplificando de uma maneira tal que a gente consegue, num certo limiar, romper a bolha das subidas e das quedas, a bolha que faz com que a gente sempre entre no círculo vicioso. A gente vai se elevando, e de repente a gente cai, depois a gente se eleva, de repente a gente cai, e a gente fica nesse círculo vicioso da impotência e do empoderamento. Há uma hora que a gente pode mudar esse ciclo, né? Cortar o círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso de potencialização. E nesse momento, a gente vai saber aproveitar, inclusive, aquilo que há de inevitável na existência, que são os maus encontros. Maus encontros, não dá para a gente só ter bom encontro na vida. Tem coisas que não estão nas nossas mãos. Por exemplo, eu vivo numa época, a gente vive numa sociedade assim, poxa, a gente vive no capitalismo, a gente vive submetido a poderes, a gente gosta disso, né? Bom, eu suponho que não, né? Que ninguém goste de ser rebaixado, de ser sabotado, de ser reduzido, de ser diminuído. E, no entanto, nós estamos nesse meio social, cultural, econômico, político, histórico, né? E o que a gente faz com isso? Se a gente conquista uma maneira afirmativa e ativa de existir, a gente consegue aproveitar até o lixo. Porque, no fundo, nem existe lixo. Como diria Stamira, só tem restos e descuidos. Mas tudo, na verdade, tem um ponto de vista, onde você pode extrair força. Na verdade, nós podemos chegar ao ponto de apreender tudo como uma força ou como uma potência em ato, antes de dizer é bom ou é mal. Aprender a olhar as coisas do ponto de vista da sua necessidade existencial. E não, poderia ser assim, poderia ser assado. É mal porque poderia ter feito bem e resolveu me fazer mal. Ou é bom porque decidiu ter feito o bem ao invés de fazer mal. Isso é uma ilusão, né, de quem não percebe como a realidade funciona. Há sempre um plano de realidade, de necessidade, de efetuação. Isso nos devolve a inocência. Então, o devir, isso aqui é um slogan de Nietzsche, o devir é inocente. Aliás, é um slogan lá de Heráclito, um pré-socrático, que dizia que tudo é devir. E se existe um ser, esse ser se diz do próprio devir, e não o contrário. Não é o ser que entra em devir, mas é o ser que se diz do próprio devir. Ou seja, de onde emerge o ser? O ser emerge da afirmação daquilo que se diferencia, da afirmação daquilo que se modifica, que é o próprio devir, né? O ser do devir. Então, eu dizia no início, nosso foco aqui, a gente nunca vai largar esse foco, tá? Está na maneira de existir, no modo de vida. Por quê? Porque é pelo modo de vida que a gente se separa das nossas forças e da nossa potência. Mas também é pelo modo de vida que a gente pode se reconectar com essas forças